O empresário de 42 anos jamais imaginou que um simples trajeto matinal destruiria a vida perfeita que construíra. Parado no semáforo, viu através do vidro fumê uma mulher no ponto de ônibus, segurando as mãos de gêmeos idênticos que carregavam seu DNA em cada traço do rosto. Rafael Guimarães ajustava a gravata de seda italiana enquanto o motorista navegava pelo trânsito caótico do centro financeiro de São Paulo. Era uma quinta-feira comum de março, o tipo de manhã que prometia ser esquecida entre reuniões e assinaturas de contratos milionários. O ar-condicionado do Mercedes mantinha a temperatura perfeita, isolando-o do calor úmido que já castigava a cidade às 8 da manhã. Seus dedos tamborilavam no couro do banco. Um hábito nervoso que desenvolvera nos últimos meses, desde que os negócios começaram a exigir decisões cada vez mais arriscadas. O celular vibrava constantemente com mensagens de sua esposa, Helena, lembrando-o do jantar beneficente daquela noite. Helena Guimarães, herdeira de uma das famílias mais tradicionais de São Paulo, transformara seu casamento de 15 anos numa parceria que transcendia o amor. Era uma aliança de poder, influência e aparências meticulosamente mantidas. Rafael releu a mensagem sobre o vestido que ela usaria, os convidados importantes que estariam presentes, a doação generosa que fariam para manter sua imagem de casal exemplar. Foi quando o semáforo vermelho forçou o carro a parar na esquina da Avenida Faria Lima, com a Rua dos Pinheiros, que seu mundo começou a desmoronar. Através da janela, a poucos metros de distância, no ponto de ônibus lotado de trabalhadores apressados, ele a viu. Júlia. O nome ressurgiu em sua mente como uma onda quebrando contra rochas. Júlia estava ali, 5 anos mais velha, os cabelos negros agora com mechas prateadas prematuras, o rosto marcado pelo cansaço que ele reconhecia bem, o cansaço de quem luta sozinha. Mas não foi Júlia que fez seu coração parar. Foram os 2 meninos ao lado dela. Gêmeos, claramente. Deviam ter uns 7 ou 8 anos. Vestiam uniformes escolares simples, mochilas gastas nas costas, tênis surrados nos pés. Um deles ria de algo que o irmão dizia, jogando a cabeça para trás numa gargalhada que Rafael reconheceu imediatamente. Era sua própria risada, gravada em vídeos caseiros de sua infância que sua mãe ainda guardava. O outro gesticulava animadamente, as mãos cortando o ar com a mesma intensidade que Rafael usava em suas apresentações para investidores. O semáforo continuava vermelho, mas para Rafael o tempo havia parado completamente. Sua respiração ficou rasa, o peito apertado como se o ar-condicionado tivesse sugado todo o oxigênio do carro. As mãos começaram a tremer levemente e ele as escondeu sob as coxas, um gesto infantil de quem tenta esconder a própria vulnerabilidade. O motorista disse algo sobre o trânsito, mas Rafael não ouviu. Seus olhos estavam fixos naqueles rostos que eram espelhos seus, provas vivas de um passado que ele havia enterrado com a mesma eficiência com que enterrava concorrentes nos negócios. Júlia ajeitava a mochila de um dos meninos, aquele gesto maternal tão natural que doía assistir. Ela não havia mudado nesse aspecto, sempre cuidadosa, sempre atenta aos detalhes. Rafael lembrou-se de como ela ajeitava sua gravata nas manhãs, quando ainda eram jovens demais para entender que o amor não era suficiente quando se vinha de mundos diferentes. Ela, filha de imigrantes, trabalhando desde os 15 anos. Ele, herdeiro preparado desde o berço para assumir os negócios da família. O relacionamento deles havia sido um segredo bem guardado durante 3 anos. Encontros em apartamentos discretos, viagens para cidades onde ninguém os conhecia, promessas sussurradas de um futuro que ambos sabiam ser impossível. Quando o pai de Rafael descobriu, o ultimato foi claro: termine com ela ou perca tudo. Rafael escolheu tudo, ou assim pensava. O semáforo ficou verde, mas Rafael bateu no vidro divisório pedindo ao motorista para parar. Suas mãos suavam enquanto ele abria a porta, o ar quente e úmido da cidade invadindo seu refúgio climatizado. Cada passo em direção ao ponto de ônibus parecia atravessar areia movediça.
Pessoas passavam apressadas, esbarrando nele, mas Rafael mal notava. Seus olhos estavam fixos em Júlia, que ainda não o havia visto. Quando estava a menos de 5 metros, um dos meninos, o que gesticulava animadamente, virou-se e olhou diretamente para ele. O impacto foi físico. Era como olhar para uma fotografia sua aos 8 anos, exceto pelos olhos que eram de Júlia, castanhos profundos com pintas douradas que capturavam a luz. O menino inclinou a cabeça, curioso com aquele homem de terno, caro que os encarava com expressão estranha. Júlia seguiu o olhar do filho, e seus olhos encontraram os de Rafael. O reconhecimento foi instantâneo, seguido por uma sucessão de emoções que transformaram seu rosto numa tela de sentimentos conflitantes. Surpresa, que rapidamente se transformou em algo mais duro, mais protetor. Ela puxou instintivamente os meninos para mais perto, seu corpo criando uma barreira entre eles e Rafael. Rafael abriu a boca para falar, mas nenhuma palavra saiu. O que se diz depois de 8 anos de silêncio? Como se explica o inexplicável? Sua garganta estava seca, as palavras presas em algum lugar entre a culpa e o medo. Júlia, por sua vez, mantinha o queixo erguido, os olhos firmes, uma postura que dizia tudo sem precisar de palavras. Ela havia sobrevivido sem ele, criado os filhos sem ele, construído uma vida sem ele. Um dos gêmeos puxou a manga da mãe, perguntando algo que Rafael não conseguiu ouvir. Júlia respondeu baixinho, ainda sem desviar os olhos de Rafael. O ônibus chegou, freando ruidosamente. Pessoas começaram a subir. Júlia guiou os meninos em direção à porta, mas antes de entrar, virou-se uma última vez. Seus lábios se moveram, formando palavras que Rafael leu claramente. Eles são seus. O ônibus partiu, deixando Rafael parado na calçada, o terno, impecável agora parecendo uma armadura inútil contra a verdade que acabara de atingi-lo. Pessoas passavam, algumas olhando curiosas para aquele homem claramente fora de lugar, congelado no meio da calçada movimentada. O celular vibrava insistentemente no bolso. Helena, provavelmente, perguntando onde ele estava. A reunião das Sartos 9, que deveria definir a compra de uma empresa rival, de repente parecia absolutamente irrelevante. Rafael voltou ao carro como um autômato. O motorista perguntou se estava tudo bem, notando a palidez repentina do patrão. Rafael apenas acenou, incapaz de articular palavras. Durante o trajeto até o escritório, sua mente trabalhava freneticamente, calculando datas, relembrando o último encontro com Júlia, aquela discussão final onde ela implorou para que ficassem juntos, e ele escolheu a covardia disfarçada de pragmatismo. O escritório no 30º andar oferecia uma vista panorâmica de São Paulo, mas Rafael não via nada além daqueles 2 rostos. Sua secretária Marina trouxe café e a agenda do dia, mas ele mal registrou sua presença. As mãos ainda tremiam levemente quando ele pegou o telefone. Depois o largou. Ligar para quem? Dizer o quê? A manhã passou numa névoa de reuniões, onde Rafael estava fisicamente presente, mas mentalmente ausente. Seu sócio, Carlos Mendonça, notou a distração e fez questão de mencionar durante a reunião com investidores japoneses. Um comentário aparentemente casual sobre Rafael parecer fora de foco, que não passou despercebido pelos presentes. Carlos sempre foi um tubarão farejando sangue na água, e Rafael acabara de se cortar profundamente. Durante o almoço executivo, no clube, Rafael mal tocou na comida. O uísque de 18 anos tinha gosto de cinzas. Empresários influentes falavam sobre política, economia, seus filhos em universidades americanas, e Rafael sorria e acenava nos momentos certos, um ator interpretando o papel de si mesmo. Mas sua mente estava naquele ponto de ônibus, naqueles uniformes escolares simples, no orgulho feroz nos olhos de Júlia. Às 3 da tarde, Rafael cancelou o resto de seus compromissos e pediu ao motorista particular que fizesse uma pesquisa discreta. Em 2 horas tinha o endereço. Júlia morava num bairro de classe média na Zona Leste. Trabalhava como enfermeira em 2 hospitais. Os meninos estudavam numa escola pública que ficava entre os 10% melhores da cidade em desempenho acadêmico.
Dados frios que não diziam nada sobre as noites em claro, as febres infantis enfrentadas sozinha, os aniversários onde a pergunta sobre o pai era delicadamente contornada. Rafael passou pela frente da casa modesta de Júlia 3 vezes antes de criar coragem para parar. Era um sobrado simples, mas bem cuidado, com um pequeno jardim na frente onde bicicletas infantis descansavam contra o muro. A normalidade da cena era ao mesmo tempo reconfortante e aterrorizante. Ali estava a vida que poderia ter sido sua, se ele tivesse escolhido diferente. Quando tocou a campainha, suas mãos suavam tanto que ele a secou discretamente na calça. A empregada que atendeu... Não era empregada. Era a mãe de Júlia. Mais velha, mas ainda reconhecível. Arregalou os olhos ao vê-lo. Dona Carmen sempre o havia tratado com uma mistura de desconfiança e esperança, como se soubesse que ele partiria o coração de sua filha, mas desejasse estar errada. Júlia apareceu no corredor, ainda com o uniforme do hospital, o cansaço de um plantão de 12 horas evidente em cada linha de seu rosto. Ela parou ao vê-lo. Depois se aproximou lentamente, como quem se aproxima de um animal perigoso. Não o convidou para entrar. Conversaram ali mesmo, na soleira da porta, as palavras saindo aos poucos, dolorosas como estilhaços de vidro. Os meninos se chamavam Lucas e Gabriel. 8 anos. Nasceram prematuros, ficaram 1 mês na UTI neonatal. Júlia descobriu a gravidez 2 semanas depois do término. Tentou ligar, mas o número de Rafael havia mudado. O escritório informou que ele estava em viagem de negócios indefinida. Ela entendeu o recado. O pai dela morreu de desgosto 1 ano depois. Essas foram as palavras exatas que ela usou. Desgosto, como se fosse uma doença real que pudesse ser listada num atestado de óbito. Rafael ouviu tudo em silêncio, cada revelação um peso adicional em seus ombros. Quando ofereceu ajuda financeira, Júlia riu, mas não havia humor no som. Ela não queria o dinheiro dele, nunca quis. Sobreviveu 8 anos sem ele. Continuaria sobrevivendo. Mas os meninos tinham direito de conhecer o pai, por pior que ele fosse. Essas palavras, ditas sem raiva, mas com uma honestidade brutal, doeram mais que qualquer acusação. Eles combinaram um encontro para o sábado seguinte, um parque público, território neutro. Rafael saiu dali com as pernas bambas, dirigiu ele mesmo o carro, tinha dispensado o motorista, e parou no primeiro lugar isolado que encontrou. Ali, sozinho no carro, com as mãos apertando o volante, até os nós dos dedos ficarem brancos, ele chorou pela primeira vez em 20 anos. Não lágrimas discretas de homem controlado, mas soluços que vinham do fundo do peito, anos de emoções represadas finalmente encontrando escape. O jantar beneficente daquela noite foi um desastre anunciado. Helena notou imediatamente que algo estava errado. 15 anos de casamento ensinaram-na a ler cada microexpressão do marido, e o que ela via agora era um homem em frangalhos tentando desesperadamente manter a compostura. Durante o coquetel, Rafael bebeu mais que o usual. Durante o jantar, mal tocou na comida. Durante o leilão beneficente, fez lances absurdos em itens que não tinha interesse, como se o dinheiro pudesse comprar absolvição. Helena esperou até estarem no carro, voltando para casa, para confrontá-lo. Sua voz estava calma, controlada. O tipo de calma que precede tempestades. Rafael tentou mentir. Depois tentou minimizar. Finalmente tentou explicar. Cada tentativa piorava a situação. Helena ouvia em silêncio, seu rosto uma máscara de porcelana, que não revelava nada. Quando chegaram em casa, a mansão no Jardim Europa, que havia sido capa de revista de decoração, Helena foi direto para o bar. Serviu-se de uma dose generosa de vodka, bebeu em um gole só, depois atirou o copo contra a parede. O cristal bacará explodiu em 1000 pedaços, o som ecoando pela sala de estar decorada com obras de arte que valiam fortunas. A discussão que se seguiu foi ouvida pelos empregados, pelos vizinhos, provavelmente pela rua inteira. Helena não era mulher de gritar. Ela havia sido educada em colégios suíços, onde autocontrole era matéria obrigatória. Mas naquela noite, ela gritou. Gritou sobre traição, sobre humilhação,
sobre anos desperdiçados construindo uma vida com um homem que tinha uma família secreta. Rafael tentou explicar que não sabia dos meninos, mas Helena não estava interessada em nuances. Para ela, a traição havia acontecido 8 anos atrás e continuava acontecendo agora. Os dias seguintes foram um purgatório doméstico. Helena não saiu de casa, mas transformou cada refeição em um campo de batalha silencioso. Os empregados andavam nas pontas dos pés, com medo de provocar nova explosão. Rafael dormia no quarto de hóspedes quando conseguia dormir. A insônia havia se tornado sua companheira constante, as madrugadas passadas revivendo cada decisão errada, cada covarda. No escritório, Carlos farejava sangue. Espalhou rumores sutis sobre a instabilidade de Rafael, questionou decisões em reuniões importantes, plantou dúvidas em investidores-chave. O império que Rafael havia construído com tanto cuidado começava a mostrar rachaduras. Contratos importantes foram adiados, parceiros começaram a hesitar, o valor das ações oscilava. O sábado chegou como uma sentença. Rafael chegou ao parque 1 hora antes do combinado, vagando pelos caminhos de terra batida como um fantasma. Quando Júlia apareceu com os meninos, seu coração acelerou tanto que ele pensou que fosse desmaiar. Lucas e Gabriel correram na frente, explorando o playground com a energia infinita de crianças de 8 anos. Júlia sentou-se no banco ao lado de Rafael, mantendo uma distância cuidadosa. A conversa inicial com os meninos foi dolorosamente formal. Júlia os havia preparado, explicado quem era aquele homem, mas a realidade era mais complexa que qualquer explicação. Gabriel, o mais extrovertido, fazia perguntas diretas que cortavam como navalhas. Por que ele nunca havia aparecido antes? Por que não morava com eles? Tinha outros filhos? Lucas, mais observador, estudava Rafael com olhos que viam demais, entendiam demais para uma criança de 8 anos. Rafael tentou se conectar através de presentes. Tinha trazido tablets de última geração, jogos caros, promessas de viagens à Disney. Júlia interveio gentilmente, mas firmemente. Os meninos não estavam à venda. Se Rafael queria fazer parte da vida deles, teria que conquistar esse direito com presença, não presentes. A lição doeu, mas era necessária. Enquanto observava os meninos brincando, Rafael teve vislumbres do que havia perdido. O primeiro dia de aula, os primeiros passos, as primeiras palavras. Lucas tinha uma marca de nascença no pescoço idêntica à sua. Gabriel mordia o lábio quando estava concentrado, exatamente como Rafael fazia durante negociações difíceis. Eram dele, indubitavelmente dele, e ele havia perdido 8 anos de suas vidas. Helena descobriu sobre o encontro através de fotos que alguém, provavelmente algum conhecido maldoso, enviou anonimamente. As imagens mostravam Rafael no parque, claramente emocional, observando 2 crianças que eram sua cara. A confrontação subsequente foi ainda pior que a primeira. Helena exigiu escolhas impossíveis, ou a família que ele havia abandonado, ou a família que havia construído. Não, havia meio termo em seu mundo de absolutos. Nas semanas seguintes, Rafael tentou equilibrar o impossível. Encontros secretos com os filhos, tentativas desesperadas de salvar o casamento. Manobras cada vez mais arriscadas para manter Carlos sob controle nos negócios. Cada frente de batalha exigia energia que ele não tinha. Decisões que se contradiziam, mentiras que se multiplicavam como células cancerosas. Júlia, por sua vez, enfrentava suas próprias batalhas. Os meninos voltavam dos encontros com o pai confusos, cheios de perguntas que ela não sabia responder. A escola percebeu mudanças comportamentais. Gabriel estava mais agressivo, Lucas mais retraído. A vida cuidadosamente construída ao longo de 8 anos balançava sob o peso de uma presença que era ao mesmo tempo necessária e destrutiva. O ponto de virada veio durante o aniversário de Helena, um evento black tie para 300 convidados, no hotel mais luxuoso de São Paulo. Rafael havia prometido a Júlia que contaria a verdade para Helena antes do evento, mas a covardia venceu novamente. Ele apareceu ao lado da esposa, sorrindo para as câmeras, brindando a saúde do casamento.
cada palavra uma traição a todas as partes envolvidas. Foi então que Júlia apareceu. Ela havia sido convidada por um dos médicos do hospital onde trabalhava, que também era amigo de Helena. As ironias cruéis do destino. Vestia um vestido simples mas elegante, comprado especialmente para a ocasião. Não tinha vindo para criar problemas, apenas para cobrar uma dívida de coragem. Mas quando viu Rafael no palco, fazendo um discurso sobre amor e fidelidade, algo dentro dela quebrou. Os meninos estavam com ela. Tinha sido uma decisão de última hora. A babá cancelara, sua mãe estava doente. Eles vestiam seus melhores ternos, aqueles que usavam para apresentações escolares. Cabelos penteados cuidadosamente, sapatos brilhando. Pareciam pequenos cavalheiros deslocados naquele mar de luxo ostensivo. Helena viu Júlia primeiro. O reconhecimento foi instantâneo. Mulheres sempre sabem de alguma forma, mas foram os meninos que confirmaram suas piores suspeitas. Aqueles rostos eram provas incontestáveis, testemunhas mudas de uma traição que ia além do físico. Helena desceu do palco com a graciosidade de uma bailarina e a determinação de um general indo para a guerra. A confrontação aconteceu no centro do salão, sob o imenso lustre de cristal que havia sido importado de Veneza. Helena não levantou a voz, isso seria vulgar. Em vez disso, cada palavra foi pronunciada com clareza cirúrgica, cortando o ar e o silêncio que havia tomado conta do salão. 300 pessoas assistiram em choque enquanto Helena desfiava a história sórdida do marido, a amante, os filhos bastardos. Palavras dela, cuspidas como veneno. Júlia manteve a dignidade. Não revidou, não se defendeu. Apenas segurou as mãos dos filhos, que observavam tudo com olhos arregalados de medo e confusão. Quando Helena terminou sua acusação pública, Júlia disse apenas uma frase, alta o suficiente para todos ouvirem. Seus filhos não tinham culpa dos erros dos pundos e adultos. Rafael finalmente encontrou sua voz, mas era tarde demais. Tentou assumir o controle da situação, guiar todos para um local mais privado. Mas Helena não havia terminado. Ela exigiu ali, na frente de todos, que ele escolhesse. A plateia assistia como se fosse um espetáculo teatral, alguns até pegando os celulares para filmar o escândalo do ano. Foi Gabriel quem quebrou o impasse. O menino, com seus 8 anos e toda a inocência que isso carregava, caminhou até Rafael. Suas palavras foram simples, mas devastadoras em sua honestidade infantil. Ele não queria um pai que tinha vergonha dele. Se Rafael não podia assumir ser pai deles na frente de todo mundo, então era melhor continuar como estava antes. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Rafael olhou para o filho, seu filho, e viu não apenas Gabriel, mas também Lucas, que havia se aproximado do irmão em apoio silencioso. Viu Júlia, que havia criado aqueles meninos para terem dignidade mesmo na adversidade. Viu Helena, sua esposa de 15 anos, destruída pela humilhação pública. Viu os rostos da elite paulistana, ávidos por escândalo. E então, pela primeira vez em sua vida, Rafael fez a escolha certa. Ele se ajoelhou na frente dos meninos. Ali, no meio do salão, sob o lustre veneziano, diante de 300 pessoas, ele pediu perdão. Não um pedido genérico, mas específico, detalhado. Perdão por não ter estado presente, por ter sido covarde, por ter escolhido o dinheiro e o status sobre o amor e a responsabilidade. Assumiu em voz alta e clara que Lucas e Gabriel eram seus filhos, que tinha orgulho deles, que queria fazer parte de suas vidas se eles permitissem. Helena saiu do salão sem dizer mais nenhuma palavra, sua saída seguida pelos flashes de dezenas de celulares. No dia seguinte, os jornais e sites de fofoca teriam material para semanas. Mas naquele momento, Rafael não se importava. Pela primeira vez em 8 anos, ele estava sendo honesto. Os meninos não o abraçaram, seria pedir demais, mas Lucas acenou levemente com a cabeça, e Gabriel relaxou os ombros tensos, pequenos gestos que significavam não perdão, mas possibilidade. Júlia os guiou para fora do salão, mas antes de sair, olhou para Rafael. Em seus olhos não havia mais raiva, apenas uma tristeza antiga e a sombra de algo que poderia ser esperança.
Nas semanas seguintes, a vida de Rafael desmoronou metodicamente. Helena pediu o divórcio, exigindo metade de tudo e conseguindo. Carlos aproveitou o escândalo para tentar um golpe empresarial, forçando Rafael a vender sua parte da empresa por uma fração do valor real. Amigos de uma vida inteira desapareceram, substituídos por olhares de censura e cochichos mal disfarçados. Mas algo inesperado aconteceu no meio do caos. Sem a necessidade de manter aparências, Rafael descobriu uma liberdade que não conhecia há décadas. Mudou-se para um apartamento menor, mais próximo de onde Júlia e os meninos moravam. Começou a aparecer nos jogos de futebol da escola, nas apresentações de fim de ano, nas reuniões de pais. Lucas e Gabriel foram cautelosos no início, testando limites, fazendo perguntas difíceis. Rafael aprendeu que paternidade não era sobre DNA ou dinheiro, mas sobre presença consistente. Sobre estar lá quando Gabriel quebrou o braço andando de skate. Sobre ajudar Lucas com o dever de matemática, mesmo quando as reuniões de negócios se acumulavam. Sobre sentar com Júlia nas intermináveis salas de espera de hospitais quando os meninos ficavam doentes. Júlia mantinha distância emocional, cordial, mas cuidadosa. Ela havia construído muros ao longo de 8 anos, e não seria o arrependimento tardio de Rafael que os derrubaria. Mas ela permitia a aproximação dele com os filhos, reconhecendo que os meninos precisavam de um pai, mesmo imperfeito. Foi durante uma visita rotineira ao médico com os meninos que a segunda bomba explodiu. O pediatra, fazendo exames de rotina, sugeriu testes genéticos para mapear possíveis condições hereditárias. Os resultados revelaram algo que Júlia havia escondido por 8 anos. Os gêmeos tinham uma irmã. A confissão veio numa tarde, de domingo, depois que os meninos foram dormir. Júlia contou a história entre lágrimas que ela não derramava há anos. A gravidez havia sido trigemelar. 3 bebês, prematuros, lutando pela vida na UTI neonatal. O custo era impossível, mesmo com o plano de saúde precário que tinha. O desespero a levou a uma decisão impossível: entregar uma das meninas para a adoção, para um casal que poderia dar a ela os cuidados médicos necessários. Sofia, ela havia dado nome antes de entregá-la. Nasceu com problemas cardíacos que exigiam cirurgias que Júlia nunca poderia pagar. O casal adotivo eram médicos, tinham recursos, prometeram cuidar dela. Foi a decisão mais difícil da vida de Júlia, uma que a assombrava todas as noites. Ela havia acompanhado Sofia à distância, através de relatórios médicos anuais que o casal enviava, até que eles se mudaram para o exterior quando a menina tinha 3 anos. Rafael ouviu tudo em silêncio, o peso de cada revelação adicionando camadas à sua culpa já insuportável. Se ele tivesse estado presente, se tivesse assumido a responsabilidade, Júlia nunca teria precisado fazer essa escolha impossível. 3 filhos. Ele tinha 3 filhos e havia falhado com todos de formas diferentes. A busca por Sofia começou, discretamente. Rafael usou seus contatos remanescentes, investigadores particulares, advogados especializados em adoção. Júlia estava dividida entre a esperança de reencontrar a filha e o medo de destruir a vida que ela havia construído com a família adotiva. Os meninos não sabiam da existência da irmã, outro segredo que pesava no ar entre os adultos. Levou 3 meses para encontrá-la. Sofia, agora chamada Sophie, morava em Toronto com os pais adotivos. Tinha 8 anos, era saudável após múltiplas cirurgias bem-sucedidas, tocava piano, falava 3 idiomas. As fotos obtidas pelo investigador mostravam uma menina feliz, sorridente, claramente amada. Ela tinha os olhos de Júlia e o queixo determinado de Rafael. O dilema ético era devastador. Eles tinham o direito de aparecer na vida dela, de destruir a narrativa que os pais adotivos haviam construído. Sophie acreditava ser filha única, nascida prematura, mas amada desde o primeiro dia. A verdade poderia destruir seu mundo cuidadosamente construído. Foi Lucas quem forçou a decisão. O menino, sempre observador, havia notado as conversas sussurradas, os olhares tensos entre os adultos. Uma noite,
Confrontou Rafael diretamente. Havia mais segredos? Rafael, que havia prometido nunca mais mentir para os filhos, contou a verdade. A reação dos gêmeos foi complexa. Gabriel ficou furioso, com a mãe por ter escondido, com o pai por ter causado tudo, com o universo pela injustiça. Lucas ficou quieto por dias, processando a informação com sua intensidade característica. Finalmente, os dois chegaram à mesma conclusão. Queriam conhecer a irmã. A aproximação foi feita através de advogados, com cuidado extremo. Os pais adotivos de Sophie, David e Marie Leclerc eram pessoas decentes que haviam amado e cuidado de Sophie como prometido. A reunião inicial foi apenas entre adultos, num escritório de advocacia em Toronto, neutro e profissional. Marie chorou durante toda a reunião. David permaneceu estoico, mas seus olhos revelavam o medo de perder a filha que haviam criado. Julia teve que sair da sala várias vezes, incapaz de processar a gratidão e a dor simultaneamente. Rafael, surpreendentemente, foi quem manteve todos focados no que importava: o bem-estar de Sophie. Concordaram numa aproximação gradual. Primeiro, Sophie seria informada sobre sua origem biológica. Depois, se ela quisesse, conheceria os irmãos. Os pais biológicos viriam por último, se Sophie escolhesse conhecê-los. Tudo no tempo dela, respeitando seus sentimentos e sua estabilidade emocional. A videoconferência onde Sophie conheceu Lucas e Gabriel foi um momento de tensão e magia. Os três se estudaram através da tela, procurando semelhanças, diferenças, conexões. Sophie era mais delicada que os meninos, mas tinha o mesmo nariz, a mesma forma de inclinar a cabeça quando estava curiosa. Falaram sobre escola, hobbies, comidas favoritas, conversas superficiais que carregavam o peso de 8 anos de separação. Os encontros virtuais se tornaram semanais. Os três irmãos desenvolveram uma linguagem própria, piadas internas, cumplicidade que transcendia a distância física. Sophie começou a aprender português. Os meninos praticavam inglês. Julia e Marie começaram a trocar mensagens, duas mães unidas pelo amor aos mesmos filhos. O primeiro encontro presencial aconteceu 6 meses depois, em território neutro, Orlando, durante as férias escolares. Ver os três juntos pela primeira vez foi devastador e curativo simultaneamente. Sophie era claramente uma Guimarães. Tinha o mesmo jeito de gesticular de Gabriel, a mesma intensidade observadora de Lucas, mas também era uma Leclerc, com maneirismos e expressões que havia aprendido com os pais que a criaram. As duas famílias passaram uma semana juntas, navegando pela complexidade de sua situação única. Não havia manual para isso, nenhum precedente a seguir. Cada dia trazia novos desafios e pequenas vitórias. David e Rafael encontraram terreno comum no amor pelos filhos. Maria e Júlia compartilharam histórias dos primeiros anos, preenchendo lacunas na história de cada uma criança. Os meninos eram surpreendentemente maduros sobre a situação. Lucas, especialmente, demonstrava uma compreensão emocional além de seus anos, frequentemente servindo como mediador quando as tensões surgiam. Gabriel, mais impulsivo, às vezes fazia perguntas desconfortáveis que os adultos prefeririam evitar, mas sua honestidade brutal frequentemente catalisava conversas necessárias. Sophie lutava com questões de identidade. Ela amava os pais que a criaram, mas também sentia uma conexão inegável com os irmãos biológicos. Durante uma caminhada na praia, ela confessou a Júlia que sempre sentiu que faltava algo, um vazio que agora entendia. Júlia segurou a filha que havia entregado, ambas chorando pela perda e pelo reencontro simultâneos. Rafael observava tudo, com uma mistura de gratidão e arrependimento. Cada momento com os três filhos juntos era um lembrete do que poderia ter sido, mas também estava aprendendo que o arrependimento paralisante não servia a ninguém. O que importava era o presente e como construir um futuro melhor. A decisão sobre como proceder veio naturalmente. Não haveria batalha por custódia, nenhuma tentativa de desfazer o que estava feito. Em vez disso, criaram uma família expandida, irregular, mas funcional. Sophie continuaria morando com os Leclerc em Toronto, mas passaria férias com os irmãos, no Brasil.
Lucas e Gabriel visitariam o Canadá. As duas famílias se tornariam uma, unidas não por lei ou convenção, mas por escolha e amor. Helena assistia a tudo à distância, através de notícias sociais e fofocas ocasionais. O divórcio havia sido finalizado. Ela havia recebido sua parte e reconstruído sua vida. Casou-se novamente com um diplomata viúvo, mudou-se para Paris, reinventou-se como patrona das artes, mas às vezes, tarde da noite, ela se perguntava sobre a mulher que havia sido, casada com um homem que ela nunca realmente conheceu. Carlos. Mendonça teve seu momento de triunfo ao forçar Rafael para fora da empresa, mas a vitória foi pífia. Sem a visão estratégica de Rafael, a empresa começou a declinar. Decisões precipitadas, investimentos mal calculados, a perda de clientes-chave que respeitavam Rafael mais do que a empresa em si. Em 2 anos, Carlos estava vendendo sua parte. Por menos do que havia pago a Rafael, a ironia não perdida em ninguém que acompanhava a situação. Rafael reconstruiu sua carreira de forma diferente. Em vez de perseguir o poder a qualquer custo, ele criou uma consultoria boutique, trabalhando apenas com empresas cujos valores alinhavam com os seus renovados princípios. Ganhava menos, mas dormia melhor. A mansão no Jardim Europa foi substituída por uma casa confortável, mas modesta, num bairro familiar, com espaço para os 3 filhos quando o visitavam. Júlia mantinha sua independência feroz. Continuou trabalhando como enfermeira, recusando ofertas repetidas de Rafael para ajuda financeira, além da pensão legalmente estabelecida para os meninos. Ela havia sobrevivido 8 anos sozinha. Não precisava ser resgatada agora. Mas aos poucos as paredes que havia construído começaram a mostrar rachaduras. Foi durante uma emergência médica de Gabriel, apendicite aguda no meio da madrugada, que algo mudou entre eles. Rafael chegou ao hospital minutos depois de Júlia, tendo quebrado todos os limites de velocidade. Ficaram juntos durante a cirurgia, compartilhando o medo que apenas pais entendem. Quando Gabriel acordou da anestesia e sorriu ao ver ambos ali, algo se curou entre eles. Não amor romântico. Isso havia morrido há muito tempo, mas uma parceria nascida do amor compartilhado pelos filhos. Lucas desenvolveu uma paixão por ciências, especialmente a astronomia. Rafael e Júlia se revezavam, levando-o ao observatório municipal, ouvindo suas explicações entusiasmadas sobre constelações e planetas. Durante uma dessas visitas, Lucas disse algo que ficou com Rafael para sempre. O universo era grande demais para desperdiçar tempo com arrependimentos pequenos. Gabriel descobriu seu talento para a música. Começou com o violão velho que David Leclerc enviou do Canadá. Evoluiu para a composição. Suas canções, melancólicas mas esperançosas, contavam histórias de famílias quebradas que encontravam formas de se reconectar. Sophie tocava piano em algumas gravações caseiras. Lucas criava vídeos, uma colaboração transcontinental que unia os irmãos através da arte. Sophie visitou o Brasil pela primeira vez no Natal seguinte. Ver a casa onde poderia ter crescido, conhecer a avó biológica, Dona Carmen, que chorou por horas ao abraçar a neta, foi overwhelming e curativo. Ela se encaixou na dinâmica familiar, como se sempre tivesse estado ali, mesmo que todos soubessem que ela voltaria para Toronto em 2 semanas. Durante essa visita, Sophie fez uma pergunta que ninguém havia ousado fazer. Rafael e Júlia poderiam ter ficado juntos se ele tivesse sabido da gravidez. O silêncio que se seguiu foi pesado, mas necessário. Rafael admitiu que provavelmente não. Ele havia sido muito covarde, muito preso às expectativas familiares. Júlia concordou que o Rafael daquela época não estava pronto para ser pai ou parceiro. O homem que ele havia se tornado através da dor e do crescimento era diferente do menino privilegiado que a havia abandonado. Marie e David Leclerc tornaram-se parte integral da família expandida. Eles eram os pais de Sophie em todos os sentidos que importavam, e ninguém questionava isso. Durante uma visita ao Brasil, David e Rafael tiveram uma conversa longa sobre paternidade, sobre o privilégio e a responsabilidade de criar esses 3 seres humanos extraordinários. Marie e Júlia
Criaram um grupo de WhatsApp, onde compartilhavam fotos, preocupações, vitórias pequenas e grandes. A vida estabeleceu um novo ritmo. Não era convencional. Certamente geraria olhares e comentários, mas funcionava. Aniversários eram celebrados via videoconferência quando não podiam estar juntos fisicamente. Boletins escolares eram compartilhados entre 4 pais. Decisões importantes eram discutidas em conselho familiar que incluía vozes de 2 países. Rafael aprendeu a cozinhar, algo que nunca havia precisado fazer em sua vida anterior. Seus primeiros attempts foram desastrosos, mas os meninos riam e comiam mesmo assim. Júlia às vezes aparecia para jantar nessas ocasiões, trazendo sobremesa, corrigindo gentilmente os erros mais graves de Rafael na cozinha. Eram momentos de normalidade doméstica que ele nunca havia valorizado antes. Durante uma reunião de pais na escola dos meninos, Rafael ouviu 2 outros pais comentando sobre a situação escandalosa daquela família. Antes, ele teria ficado mortificado, preocupado com sua imagem. Agora, ele simplesmente se aproximou e se apresentou cordialmente, deixando claro que tinha orgulho de seus filhos e da família não convencional que haviam construído. Os homens ficaram em silêncio constrangido, mas algumas mães se aproximaram, depois compartilhando suas próprias histórias de famílias reconstruídas. Lucas ganhou uma bolsa para um programa de jovens cientistas. Durante a cerimônia de premiação, ele agradeceu seus pais, plural, sem qualificadores. No palco, ele explicou que tinha sorte de ter 4 adultos que o amavam e apoiavam, mesmo que a configuração fosse não tradicional. O auditório aplaudiu, alguns com lágrimas nos olhos. Gabriel começou a dar pequenos shows em cafés locais. Rafael, Júlia, Lucas e até Helena, que estava visitando São Paulo, apareceram numa dessas apresentações. Foi estranho, todos admitiram. Depois, mas também estranhamente certo. As músicas de Gabriel falavam sobre perdão, sobre famílias que se quebram e se reconstroem em formas diferentes, sobre amor que sobrevive mesmo quando muda de forma. Sophie decidiu que queria passar 1 ano no Brasil quando completasse 15 anos. Os Leclerc apoiaram, entendendo que ela precisava conhecer essa parte de si mesma. Os preparativos para essa estadia prolongada uniram ainda mais as 2 famílias, com discussões sobre escola, moradia, logística que seria impossível sem a cooperação de todos. Rafael desenvolveu uma relação especial com cada filho. Com Lucas, eram as madrugadas observando estrelas e discutindo o infinito. Com Gabriel, eram as tardes escrevendo músicas juntos, Rafael contribuindo com letras, baseadas em sua experiência de perda e redenção. Com Sophie, eram longas conversas por vídeo sobre livros. Ela havia herdado o amor pela leitura que Rafael havia esquecido que tinha. Júlia começou a namorar um colega médico, um viúvo com uma filha adolescente. Rafael sentiu ciúmes, o que não tinha direito de sentir, mas aprendeu a processar a emoção sem agir sobre ela. Até ajudou os meninos a aceitarem a situação, explicando que a mãe deles merecia ser feliz, merecia um parceiro que a escolhesse completamente, algo que ele havia falhado em fazer. O novo namorado de Júlia, Fernando, era um homem bom que entendeu desde o início a complexidade da situação. Ele não tentou substituir Rafael como pai, nem competir por afeto. Em vez disso, tornou-se mais uma figura adulta positiva na vida dos meninos, expandindo ainda mais o círculo de amor e apoio ao redor deles. Durante um churrasco de família, um evento que agora incluía Júlia, Fernando, sua filha, Rafael, os 3 filhos e até os Leclerc que estavam visitando, alguém tirou uma foto. Mais tarde, olhando a imagem, Rafael viu não uma família quebrada, mas uma família expandida. Não convencional, certamente complicada, mas unida por escolhas conscientes de amor e perdão. Os negócios de Rafael prosperaram de forma modesta, mas consistente. Ele não era mais o magnata que aparecia em capas de revistas, mas tinha clientes, leais que valorizavam sua integridade renovada. Usava sua influência reduzida, mas real, para causas que importavam: programas educacionais para crianças carentes, suporte para mães solteiras, bolsas de estudo para jovens talentosos sem recursos. Lucas
Aos 16 anos, publicou seu primeiro artigo científico numa revista estudantil internacional. Gabriel gravou seu primeiro álbum independente aos 15. Sophie foi aceita num programa de escritores jovens aos 14. 3 crianças que poderiam ter sido estatísticas de uma família destruída haviam se tornado exemplos de resiliência e sucesso. O momento mais significativo veio durante o casamento de Fernando e Júlia, 3 anos depois daquele primeiro encontro no ponto de ônibus. Rafael estava lá, não como ex-marido amargo, mas como pai de seus filhos, parte integral dessa família não convencional. Durante seu brinde, ele falou sobre segundas chances, sobre famílias que se formam não apenas por sangue ou papel, mas por escolha diária de aparecer, de tentar, de perdoar. Helena mandou um presente de casamento de Paris, um vaso de cristal antigo que havia sido da avó de Júlia, algo que Helena havia guardado todos esses anos sem saber por quê. Cartão dizia simplesmente para novos começos. Foi seu jeito de fazer as pazes com o passado, de reconhecer que todos haviam mudado, haviam crescido. Sophie passou seu ano no Brasil, morando parte com Rafael, parte com Júlia e Fernando. A experiência a transformou, dando-lhe uma compreensão mais profunda de sua identidade complexa. Ela escreveu sobre isso para sua aplicação universitária, sobre ser uma ponte entre mundos, sobre pertencer a múltiplos lugares simultaneamente. Durante a formatura de Lucas no ensino médio, toda a família expandida estava presente. Os Leclerc voaram do Canadá. Helena enviou um vídeo de congratulações de Paris. Fernando filmava tudo enquanto Júlia chorava discretamente. Rafael observava seu filho receber o prêmio de melhor aluno, sabendo que havia perdido muito, mas também ganhado uma segunda chance de fazer diferente. Gabriel decidiu estudar produção musical em Toronto, ficando próximo de Sophie enquanto ela terminava o ensino médio. Os irmãos desenvolveram uma cumplicidade ainda mais profunda, apoiando-se mutuamente através dos desafios da adolescência. Lucas visitava frequentemente, os 3 irmãos explorando a cidade juntos, criando memórias que compensavam parcialmente os anos perdidos. Rafael e Júlia desenvolveram uma amizade genuína. Não era romance. Ambos sabiam que esse capítulo havia terminado definitivamente, mas era algo valioso. 2 pessoas que compartilhavam filhos extraordinários, que haviam aprendido a se perdoar mutuamente e a si mesmos. Durante um café casual enquanto esperavam Lucas sair de uma prova, Júlia disse algo que resumiu tudo. Eles haviam falhado como casal, mas estavam conseguindo como família. A verdadeira medida do sucesso dessa família reconstruída veio durante uma crise. Dona Carmen, a avó de Júlia, teve um AVC. Toda a família se mobilizou. Rafael usou seus contatos para conseguir os melhores médicos. Os Leclerc voaram do Canadá com Sophie. Fernando coordenou os cuidados médicos. Os 3 netos se revezaram no hospital, lendo para a bisavó, tocando música, simplesmente estando presentes. Dona Carmen se recuperou parcialmente, o suficiente para ver os 3 netos juntos, para perdoar Rafael definitivamente, para abençoar o casamento de Júlia com Fernando. Em seu aniversário de 80 anos, ela estava cercada não apenas por sua família de sangue, mas por essa família escolhida, expandida, imperfeita, mas real. Os anos passaram. Lucas entrou no MIT para estudar astrofísica. Gabriel assinou com uma gravadora independente respeitada. Sophie foi aceita em Oxford para estudar literatura comparada. 3 caminhos diferentes, 3 futuros brilhantes, nascidos de um passado complicado. Rafael, agora aos 50 anos, era um homem fundamentalmente diferente daquele que havia parado naquele semáforo fatídico. As têmporas grisalhas, as linhas ao redor dos olhos contavam histórias de noites mal dormidas, preocupações de pai, alegrias inesperadas. Ele não era mais rico em dinheiro, mas era rico de formas que nunca havia imaginado possíveis. Durante o 50º aniversário de Rafael, a festa foi modesta, mas significativa. Não num hotel de luxo, mas no quintal da casa onde ele agora morava. Lucas voou de Boston, Gabriel de Los Angeles, onde estava gravando, Sophie de Oxford.
Júlia e Fernando estavam lá, Marie e David também. Até Helena enviou uma garrafa de champanhe vintage com uma nota carinhosa. Quando Rafael soprou as velas, ele não pediu nada. Pela primeira vez em sua vida adulta, ele tinha tudo o que realmente importava. Não era a vida que havia planejado. Certamente não era convencional, mas era autenticamente sua. O verdadeiro plot twist da história não foi a descoberta da terceira filha ou o escândalo público. Foi a descoberta de que famílias podem ser reconstruídas de formas inesperadas, que o amor pode sobreviver mesmo quando muda de forma, que o perdão é possível mesmo quando parece impossível. Anos depois, quando os netos começaram a chegar, primeiro de Lucas e sua esposa astrônoma, depois de Sophie e seu marido poeta, finalmente de Gabriel e seu parceiro maestro, a família expandida cresceu ainda mais. Crianças que chamavam Rafael de avô, Júlia de avó, os Leclerc de grand-mère e grand-père, Fernando de vovô Nando, numa babel carinhosa de idiomas e afetos que desafiava qualquer tentativa de categorização tradicional. Durante uma reunião familiar com 3 gerações presentes, alguém perguntou a Rafael se ele mudaria algo, se pudesse voltar no tempo. Ele pensou longamente antes de responder. Sim, ele teria sido corajoso desde o início, teria assumido a responsabilidade, teria escolhido o amor sobre o medo, mas então olhou ao redor, para seus filhos adultos bem-sucedidos, para os netos, brincando no jardim, para essa família impossível, mas real, e percebeu que cada erro havia levado a este momento. A história não teve um final de conto de fadas no sentido tradicional. Rafael e Júlia não voltaram a ficar juntos. Helena não perdoou completamente. Algumas feridas deixaram cicatrizes permanentes, mas foi um final real, humano, onde pessoas imperfeitas fizeram o melhor que podiam com as cartas que a vida havia distribuído. O legado de Rafael não seria um império empresarial ou uma fortuna em bancos suíços. Seria 3 filhos que aprenderam que família é mais sobre escolha que sobre sangue, que o perdão é possível, que o amor pode assumir muitas formas. Seria netos que cresceriam sabendo que não existe apenas um jeito certo de ser família. Número. Fim, a lição era simples, mas profunda. Não podemos mudar o passado, mas podemos escolher como responder a ele. Rafael havia passado a primeira metade de sua vida fugindo de responsabilidades. Passou a segunda metade abraçando-as, e nesse abraço, imperfeito e tardio como foi, ele encontrou redenção. A vida continuou, como sempre continua. Dias comuns, pontuados por momentos extraordinários. Videochamadas conectando continentes. Mensagens de texto, compartilhando conquistas pequenas e grandes. Fotos de família que precisavam de panorâmica para incluir todos. Uma tapeçaria complexa de relações que desafiava a definição, mas que funcionava porque todos escolhiam, diariamente, fazer funcionar. Rafael morreu aos 73 anos, cercado por todos os seus filhos, netos e a família expandida que havia ajudado a criar. Suas últimas palavras foram de gratidão, não pelo império que havia perdido, mas pela família que havia encontrado. Júlia segurou sua mão no final, Fernando do outro lado, os filhos ao redor da cama, uma cena que seria impossível de imaginar naquele dia no semáforo, mas que se tornou o testemunho final de que a redenção é possível, que as famílias podem ser reconstruídas, que o amor encontra formas de sobreviver mesmo quando tudo parece perdido. O funeral foi uma celebração de uma vida que havia sido vivida em 2 atos distintos. O primeiro, uma tragédia de oportunidades perdidas. O segundo, uma história de redenção e reconstrução. Pessoas de todos os aspectos de sua vida compareceram, desde antigos sócios de negócios até os funcionários da escola dos netos, todos tocados de alguma forma pela transformação de Rafael. Gabriel compôs e tocou uma música especial para a ocasião. Lucas deu um discurso sobre como seu pai havia lhe ensinado que nunca é tarde demais para mudar. Sophie leu um poema sobre famílias que se quebram e se reformam como luz passando por um prisma, criando algo mais bonito na fragmentação. A lápide de Rafael
não mencionava seus sucessos empresariais. Em vez disso, dizia simplesmente: pai, avô, prova de que segundas chances existem. E assim, a história que começou com um homem paralisado pelo medo num semáforo, terminou com um legado de coragem, perdão e amor inconvencional. Não foi uma jornada fácil ou limpa, mas foi real. E às vezes, a realidade imperfeita é mais bonita que qualquer conto de fadas.